Oi, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar o trabalho Aplicação de um Sistema Construtivo em Madeira no projeto do CREAS utilizando ferramentas BIM. Eu sou a professora Luciana Espíndola, do DACC, e coordeno essa pesquisa junto com o professor Gustavo Rodolfo Périos, também do DACC. Os alunos que fazem parte dessa pesquisa são Rúbia Packer Fernandes, Wagner dos Santos e Isabel Gesser, do curso de Engenharia Civil Campus Florianópolis. Vamos ver um pouquinho sobre esse trabalho então? A indústria da construção civil brasileira ainda é caracterizada por uma produção manufatureira e artesanal. Nesse contexto, é comum a construção de edificações públicas seguindo esse processo mais tradicional, com sistemas não industrializados. Entretanto, ressalta-se a necessidade de transformar o setor, aplicando técnicas e sistemas mais racionalizados que agregam produtividade e qualidade às construções. Segundo o IBGE, em 2017, a indústria da construção civil no Brasil gerou 280 bilhões de reais em valor de incorporações, obras e serviços. Nesse período, o setor da construção de edifícios passou a ser o segmento mais representativo, com 45,8% do total dos valores de incorporações. Deste percentual, o setor público representou 31,7%, dos quais 20,7% são de construções de edificações públicas, mostrando a significância no cenário nacional. Este trabalho destaca o sistema construtivo leve em madeira, denominado Light Wood Frame, que vem crescendo e tendo ênfase no Brasil desde 2010, que foi impulsionado por políticas públicas como o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Essas obras financiadas são adotados elementos modulares, que seriam painéis de piso, painéis de parede e treliças de cobertura, produzidos em fábricas, transportados e montados no canteiro de obra. O sistema wood frame é formado por estruturas compostas por peças leves de madeira contraventadas por chapas estruturais de madeira. Ele é muito fácil de construir, mas por ser uma tecnologia inovadora no Brasil, tem-se uma preocupação com a qualidade desta tecnologia. Dentre diversos fatores, para a obtenção dessa qualidade, é essencial conceber um processo de projeto adequado. Por isso, a tecnologia de modelagem de informação da construção, BIM, auxilia no processo de projetos integrados e simultâneos. Com essa tecnologia, é possível elaborar um modelo virtual de construção com detalhes e informações mais precisos. Para incentivar o uso de novas tecnologias em edificações públicas, esse artigo tem como objetivo demonstrar a aplicação do sistema Light Wood Frame no projeto padrão do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, uma edificação pública de assistência social que vem sendo implantada em diversos municípios de Santa Catarina. O projeto do CREAS, de aproximadamente 170 metros quadrados, foi elaborado pelo Departamento de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, o DEINFRA, tendo como base o Programa de Necessidades fornecido pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, o SST. Foi originalmente concebido no sistema construtivo tradicional, estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, e desenhado no software Autodesk e AutoCAD. Para aplicar o sistema Light Wood Frame na modelagem desse estudo de caso, foi selecionado o software BIM Autodesk Revit 2019 e o plugin MWF ProRoute. Diferente do projeto tradicional, o nível de detalhamento adotado para a modelagem Light Wood Frame correspondeu ao LOD 350. E os componentes do sistema Light Wood Frame inseridos na modelagem foram especificados conforme dados de documentos técnicos nacionais, como a diretriz SINAT número 005 de 2017 e o documento de avaliação técnica número 020-C de 2018. Os resultados dessa pesquisa apresentam as especificações dos componentes de parede e entrepiso que foram utilizados para a modelagem e também apresenta a descrição das etapas de desenvolvimento da modelagem. E os resultados são apresentados brevemente a seguir. Primeiro foi feita a especificação dos componentes. Por exemplo, para a estrutura das paredes externas foram utilizadas peças de 38 por 140 mm, enquanto para paredes internas foi utilizado peças de 38 por 89 mm, ambas espaçadas em 60 cm entre si. As faces das paredes e seus componentes eles alteraram conforme o ambiente em que essas paredes estão inseridas.
Por exemplo, tem face externa, face interna seca, face interna molhável e face interna molhada. Para esse projeto do CREAS foi observado que foram necessários 8 tipos de paredes, conforme então os ambientes onde elas estão inseridos. Como foi feito então o processo de modelagem do estudo de caso? Foram esses 10 passos que foram seguidos, que serão explicados a seguir brevemente. Então, após abrir e configurar o template do Revit, foi feita a preparação dos componentes no Revit para os 8 tipos de parede. Aqui exemplificamos a parede tipo 1. Então, observamos que ela tem o lado interno seco e o lado externo. Então, conforme essas características, foi feita aqui a inserção das camadas. Na terceira etapa, foi realizada a limpeza do projeto fornecido em AutoCAD, retirando as informações como cotas, achuras, mobiliário e mantendo o layout das paredes e esquadrias. Na quarta etapa, após inserir o radie da edificação, foram inseridas as paredes. Foi realizada uma alteração na modulação das paredes originais para evitar recorte e desalinhamentos. Já na quinta etapa, criaram-se os painéis com chapas de revestimento para as paredes internas e externas, conforme tinham sido especificadas por ambientes. Aqui essa figura apresenta a planta com a dimensão dos painéis, com destaque ao lado um exemplo do painel com janela em vista. Ainda nessa etapa da criação dos painéis de parede, nós observamos que teve uma decisão que foi facilitada pelo plugin, os encontros entre as paredes. O plugin já trazia algumas especificações e nós pudemos selecionar a melhor para o nosso projeto. Por fim, nós vemos nessas duas imagens os resultados, as paredes com a ossatura, a estrutura em madeira, e ao lado as paredes revestidas. Na sexta etapa, ocorreu a inserção dos revestimentos do piso, do térreo e das calçadas. Por sua vez, na sétima etapa, foi inserido um entrepiso, conforme observamos aqui nessa figura. Observa-se que o entrepiso não é necessário conforme o projeto original do CREAS, ainda mais para um único pavimento, mas foi definido aqui pelos autores para explorar mais detalhes de modelagem. Aqui na sequência, nós podemos observar a criação dos painéis, a estrutura do entrepiso e as chapas de revestimento desse entrepiso, a partir das especificações definidas anteriormente. Na etapa 9, foram inseridos os elementos da cobertura, como as paredes das platibandas, reservatório de água, manta de permeabilização, telhado, rufos e calhas. Por fim, na última etapa, nós inserimos os painéis da cobertura, conforme podem ser observados aqui nessas duas imagens, a estrutura e a estrutura revestida. Então, com base nesse processo, concluímos que a modelagem com software BIM contribuiu muito para agregar mais informações e detalhes ao projeto, que são muito necessários para uma execução sem problemas desse sistema ainda considerado inovador no Brasil. Ainda destaca-se nesse trabalho a contribuição do plugin MWF ProWood, que permitiu a criação de um modelo de parede do tipo wood frame, contendo as peças gerais da ossatura em madeira, como montantes e travessas, com espaçamentos automaticamente inseridos conforme os critérios de projeto pré-estabelecidos. Se você tiver mais interesse em pesquisar sobre esse trabalho, aqui estão algumas referências. Dessas, nós indicamos o trabalho de conclusão de curso da Isabel Gesser, com o título Estudo de Caso, Modelagem em BIM de uma edificação aplicando o sistema wood frame. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Nossa equipe agradece. E se você tiver mais interesse, pode entrar em contato. Aqui está o nosso e-mail. Tchau!